Vamos falar um pouco de saturação. Bom, a saturação, ela nada mais é do que, se a gente pensar na saturação lá na época dos analógicos só, que não tinha computador, que todo mundo tinha mesa de som, tinha gravador e tudo mais. A saturação, o que que era? Era quando você mandava muito sinal de áudio, mais sinal basicamente do que o canal de input, mais sinal do que o canal de input conseguisse suportar. E aí, daí vem o termo saturação. Por quê? Porque você satura o canal de informação de áudio. E aí, o que acontece? Quando você satura esse canal de informação de áudio, ele começa a criar uma certa distorção, que é uma distorção que basicamente vai gerar harmônicos para sua música. O que são os harmônicos para música, né? Ou os harmônicos pro elemento especificamente? Os harmônicos são frequências que elas nascem, entre aspas, né? A partir do som original. Então, se a gente pegar um som puro aqui, eu vou colocar um som puro só pra gente ver no gráfico o que acontece. Opa, tem que salvar aqui, ó. Depois eu salvo. Eu vou colocar um operator mesmo, só pra colocar uma sine wave aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês no gráfico qual que é toda a brisa da saturação, né? Então vamos lá, vamos pegar o operator aqui, ele já vem configurado para ter uma sine wave. E eu vou fazer alguma coisa aqui, sei lá, em C2, né? E a gente faz um loop desse tamanhozinho e deixa ele rolando. Então, se a gente... Não precisa nem solar porque eu dei stop ali nos clips, né? Mas se eu colocar um Spectrum aqui no canal, tá? Do operator, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vem aqui, Audio Effects, Spectrum. Eu vou deixar o Spectrum ligado numa resolução bem alta, né? Sem colocar o max e vou travar. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui basicamente a gente tem essa sine wave e o espectro em si, ele, se a gente deixar ela contínua, ó, vamos fazer isso aqui, é melhor, né? Vamos deixar ela contínua. Na verdade, eu vou deixar ela contínua bem grande. Então, tipo, colocar lá uns 8 de lente aqui, ou 16. E porque aí ele vai ficar essa imagem aqui, né? Então, se a gente tirar deixar mais um, ó. Ele tem uns ruídos digitais aqui, mas a gente tá falando aqui, ó. Isso seriam os harmônicos, na verdade são a truncagem do áudio, né? Da hora que vai mexendo no bitrate, processamento interno do motor do live. Mas é um volume assim inaudível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, menos 96, que é basicamente... vamos ver, menos 144. Menos 96 até onde chega uma wave 16 bits, menos 144 onde chega uma wave 24 bits. E aqui, desconsidere esses ruidinhos aqui, ó, que isso aqui é do áudio digital do live. Isso é uma sine wave, que é uma onda pura, né? Se a gente começa a colocar outras ondas aqui, vamos colocar um outro dó aqui também, numa oitava acima, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui no nosso gráfico essa outra onda. Então vejam, mas não tem harmônico, estão vendo? Quando você começa a saturar, o que seria saturar? Por exemplo, você pode saturar no live já fazendo o volume estourar. Então vamos aumentar o level aí. Eu vou baixar um pouco o master, tá, galera? Só para não ficar muito irritante para todos, porque a sine wave às vezes assim ela costuma irritar um pouco, né? E eu vou aumentar aqui o level e vamos fazer ele clipar na saída do operator, tá? Que está antes do Spectrum. Então vejam, isso é um negócio já interessante, ó. Aqui eu clipei, tá clipado em 11 dB, né? Sendo bem clipado. E mesmo assim, você não vê o desenho de muito harmônico. Por que isso aí? Porque internamente o
os softwares, eles trabalham com range dinâmico, o bitrate dele é dinâmico e é um negócio que a gente chama de floating point. Então, o máximo no áudio digital é 0 dB, mas quando você tucha ainda dentro da DAW e você joga isso lá para cima, o que acontece? Ele consegue, por conta do floating point, ele consegue tirar espaço reservado para um negócio muito baixo, que está ali embaixo, e coloca lá na ponta de cima, ou seja, é normal acender os níveis na DAW e não soar distorcido, tá? O problema disso aqui é que quando a gente vai exportar esse arquivo para um formato tradicional, que você vai mandar para o serviço de streaming, 16-bit ou 24-bit, ele não vai conseguir fazer a forma da onda certinho, porque ele está passando de zero. E aí é onde a onda fica quadrada. Isso já é um tipo de saturação que, na verdade, a gente chama de digital clip. O único jeito de você exportar alguma coisa que passa de 0 dB é você exportando em 32 bits, que o Ableton Live exporta isso no que a gente chama de floating point. Então, você consegue enxergar o que existe acima de 0 dB. É meio fictício isso, mas você consegue enxergar. Só que a grande questão é que nada aceita uns arquivos de 32 bits. Você não consegue mandar a sua música final em 32 bits lá pro Beatport, pro Spotify, pra Apple Music. Você não consegue tocar ela em 32 bits na CDJ, né? Então, por mais que há como exportar isso, a gente tem que ficar de olho quando clipa alguma coisa, que na hora de exportar isso pode ser um problema. Bom, pode ser um problema ou pode virar a estética do seu estilo, como muita coisa do Skrillex e companhia, desse tipo de som, eles usam muito dessa clipagem digital para ter o som da estética ali do estilo deles. Mas não adianta você forçar o volume aqui achando que vai saturar, porque você viu que ele se comporta muito bem, né? Alguns plugins não conseguem aguentar muito esses níveis excessivos passando de 0 dB, geralmente os mais antigos, mas a grande maioria aguenta bem. Então não é um jeito natural de saturar fazendo dessa forma. A não ser que você exporte, grave e volta, né? Mas aí começa a entrar o lance da saturação. E aqui no próprio Operator, vou usar ele de exemplo, existe uma saturação que é uma saturação que está embutida em várias coisas do Live, né? Tá lá no Auto Filter, tem aqui no Operator, tem no Simpler, etc, etc, que são esses modos aqui de emulação de circuito analógico. Então, quando a gente com o filtro desse jeito no modo clean, ele vai tentar, vamos dar um play aqui de novo, vou baixar o volume, tá, galera? Só pra ninguém ficar surdo aí. Porque eu quero mostrar no gráfico, né? Quando a gente vai filtrando aqui, ó, tá vendo que ele não acontece nada assim de diferente, né? Ele só tá baixando porque ele realmente é muito limpo e funciona de boa. A graça toda tá quando você começa a usar esses filtros. Por quê? Porque qualquer um desses filtros ele te disponibiliza um knob novo. Aqui não apareceu o knob, mas ele aparece aqui, que é o Filter Drive, que é onde você consegue começar a colocar saturação. Então vejam que interessante, ó. Quando ele lupou aqui, ele já entrou harmônico, assim. Eu posso... não tava fazendo diferença nenhuma, ó. No clean aqui. E só de colocar nesse modo OSR, ele já começou a colocar os harmônicos. Isso são os harmônicos, tá? Que é o que a saturação gera. Ó. Então, cada um é um modo aqui específico, né? Então, tem uns que tem menos harmônico, tipo esse SMP tem menos harmônico. O PRD, ó, que emula o Moog, tem uns harmônicos bem na cara, né? E aí, obviamente, conforme eu vou mexendo o filtro aqui, ó, os harmônicos podem aparecer mais ou não, né? Então, ó, aqui ele vai se acentuando um pouco, ó. Agora, o que é importante observar aqui sobre os harmônicos? Eu tô tocando neste momento uma sine wave, que é um som extremamente puro, né? É o que a gente chama de onda pura. E com uma sine wave, que está tocando, na verdade, duas sine waves juntas, né? De duas notas diferentes,
ele já tá colocando essa quantidade de harmônicos. Não é uma quantidade pequena, tá? Vejam, vamos colocar... Peraí. Falhou aqui. Se eu colocar o OSR ou o próprio PRD, que é o que emula o Moog, né? Cara, é muito harmônico que ele tá colocando. Então, isso aqui, ele gera informação adicional no seu som, que geralmente a gente poderia considerar ruído, mas a grande diferença da música que soa cheia para aquela música que soa vazia e você ficar loctando ela de loop até ela ficar cheia, é que essa sujeira é uma sujeira do bem, né? Então, quando a gente fala que saturar faz bem, né? Porque ele vai criar uma sujeira legal, é basicamente isso. É uma sujeira que vai deixar o seu timbre especificamente com mais vida. É que, obviamente, acho que nesse exemplo aqui, pegar um operator e fazer ele ter vida é bem difícil, porque não o operator em si, mas a sine wave, né? Fazer uma sine wave ter vida não é um negócio difícil, não é um negócio fácil, porque ela é um som chato, entre aspas, né? Mas vocês viram que ganha de harmônico. Dito isso, eu queria fazer só uma analogia. Por exemplo, se você pegar um clap. Então, se a gente toca um clap aqui, e a gente vai olhar aqui, ó, ele já tem, cara, onda pra caralho, ó. Então, você imagina, se o harmônico ele deriva do som original, de onde você tá colocando essa saturação, né? Quanto mais ressonâncias existirem no som original, mais harmônico ele vai criar. Então, aí você vai conseguir enriquecer muito mais o seu som se você pegar um clap desse aqui e começar a colocar os harmônicos nele.